A Mão e a Luva, Machado de Assis. Capítulo 9. A baronesa, quando se lhe aproximaram os dois interlocutores da cerca, mais receosa ficou e mais perplexa. Guiomar vinha risonha e até gracejadora, mas o abatimento de Estevão era tão mal disfarçado que de duas uma, ou ela acabava de lhe dar o último desengano, ou aquilo era apenas um arrufo sério que o moço não podia ou não queria esconder de olhos estranhos. Isto é o que a baronesa pensou. O que ela concluiu foi que, em todo caso, urgia tentar alguma coisa em favor do maior, do único sonho de sua velhice. Jorge não percebeu a verdadeira razão porque a tia lhe dissera ser necessário conversar com ela. Imaginou que se trataria de Guiomar e Estevão, mas estava longe de supor todo o alcance da entrevista. A entrevista não pôde ser logo nesse dia. As visitas ficaram ali até tarde e a noite foi mais agradável e distraída de todas as noites. Guiomar, sobretudo, esteve como nunca jovial e interessante. A serenidade parecia morar-lhe na alma e refletir-se-lhe no rosto. Tantas vezes pensativo, mas agora tão frio e tão nu. Não será preciso dizer a um leitor arguto, de boa vontade, sobretudo de boa vontade, porque é místera vê-la e muita para vir até aqui e seguir até o fim numa história como esta, em que o autor mais se ocupa de desenhar um ou dois caracteres e de expor alguns sentimentos humanos que de outra qualquer coisa, porque outra coisa não se animaria a fazer. Não será preciso declarar ao leitor, dizia eu, que toda aquela jovialidade de Guiomar eram punhais que se lhe cravavam no peito ao nosso Estevão. Ele não podia supô-lo abatida, mas penalizada, ao menos, um pouco respeitosa para com a dor que havia nele. Isto sim, imaginava que seria. Mas nada disso foi, e o pobre rapaz saiu dali mais cedo do que pensara e quisera sair. Na alcova, se ele pudesse vê-la mais tarde na alcova, solitária e toda consigo, sentada na poltrona rasa ao lado da cama, com os cabelos desfeitos, os pezinhos metidos nas chinelas de cetim preto, as mãos no regaço e os olhos vagando de objeto em objeto, como se reproduzissem fora as atitudes interiores do pensamento. Ali não só ele a adoraria de joelhos, mas até poderia supor que alguma preocupação lhe tirava o sono e que era nem mais nem menos ele próprio. Talvez fosse, em parte ao menos seria ele. Guiomar não tinha um coração tão mau que não lhe doesse as mágoas de um homem que acertara ou desacertara de a amar. Mas fosse uma ou fossem muitas as causas daquela preocupação, a verdade é que ela durou muito tempo. Guiomar passou da poltrona à janela, que abriu toda, para contemplar a noite. O luar que batia nas águas, o céu sereno e eterno. Eterno, sim, eterno, leitora minha, que é a mais desconsoladora lição que nos poderia dar Deus, no meio das nossas agitações, lutas, ânsias, paixões insaciáveis, dores de um dia, gozos de um instante, que se acabam e passam conosco, debaixo daquela azul eternidade, impassível e muda como a morte. Pensaria nisto Guiomar? Não pensou nisto um minuto sequer. Ela era toda da vida e do mundo. Desabrochava agora o coração, vivia em plena aurora. Que lhe importava ou quem lhe chegara a fazer compreender esta filosofia seca e árida? Ela vivia do presente e do futuro, e tamanho era o seu futuro, quero dizer, as ambições que lhe o enchiam, tamanho que bastava ocupar-lhe o pensamento, ainda que o presente nada mais lhe dera. Do passado nada queria saber. Provavelmente havia-o esquecido. A madrugada achou-a dormindo, mas os primeiros raios do sol vieram acordá-la na forma do costume, para o matinal passeio com a madrinha. Guiomar sacrificava tudo à dedicação filial de que já dera tantas provas. A baronesa, entretanto, estava preocupada. O passeio foi diferente do dos outros dias. Ao meio-dia, meteu-se Guiomar no carro com Mrs. Oswald e saíram a uma visita.
A baronesa ficou só. Jorge não a deixou ficar só por muito tempo, porque chegou daí a pouco. A baronesa não perdeu tempo em circunlóquios. Apenas viu o sobrinho e interpelou-o diretamente. Disseram-me, foi Mrs. Oswald quem me disse que tu gostas de Guiomar. Jorge não contava muito com semelhante interrogação. Todavia, não era tão ingênuo que corasse, nem tão apaixonado que lhe tremesse a voz. Puxou gravemente os punhos da camisa, consertou a gravata e respondeu singelamente. Não me atrevia a falar-lhe destas coisas. Por que não? Interrompeu a baronesa. São assuntos que se podem tratar entre mim e ti, sem pesar para nenhum de nós. É então verdade o que me disse Mrs. Oswald? É. Amas deveras ou... Deveras. Recuaria se visse que uma aliança entre nós ficava mal ao lustre de nossa família. Mas posto que ela seja, Guiomar é minha filha, apressou-se a dizer a baronesa. Justamente, não pode haver melhor título. Tem ainda outro, continuou a baronesa. É uma alma angélica e pura. Henriqueta não teve melhor coração, nem mais amor aos seus. Além disso, a natureza deu-lhe um espírito superior, de maneira que a fortuna não fez mais do que emendar o equívoco do nascimento. Finalmente, é de uma beleza pouco comum. Rara, titia, pode dizer que é uma beleza rara, acudiu Jorge. E pela primeira vez lhe luziu nos olhos alguma coisa que não era a gravidade de costume. Já vês, prosseguiu a baronesa, que ela possui todos os direitos ao amor e à mão de um homem como tu. A baronesa tinha um coração ingênuo e liso, sem desvios nem astúcias. Contudo, há ocasiões em que o mais reto espírito emprega, como por instinto, finuras diplomáticas. A boa senhora tinha tanto a peito aquela união do sobrinho com a afilhada que não confiava só do amor. Procurava interessar-lhe também o amor próprio. Jorge curvou-se com afetada modéstia. Um homem como eu, disse ele, vale pouco por si mesmo. O valor que tenho, e esse é muito, vem do nome de meus pais e do seu, titia, e das santas qualidades que a adornam. Só uma, Jorge, só uma qualidade santíssima, é a de amá-los, a ti e a ela. Por isso foi imenso o gosto que senti quando Mrs. Oswald me disse que gostavas de Guiomar. Acredita que se tivesse a fortuna de ver a vocês unidos e felizes, morreria contente. Oh, isso, disse Jorge com ar de dúvida. Julgas impossível o casamento? Impossível não. Impossível nada há. Mas suponho que a vontade dela é indispensável, tão indispensável como duvidosa. Duvidosa? Estás certo disso? Jorge tinha se levantado e dera alguns passos, não agitado de todo, mas um pouco fora da impassibilidade usual. A ideia do casamento aparecia-lhe agora um pouco mais possível e exequível, desde que a tia francamente lhe propusesse aliança. Estás certo disso? Repetiu a baronesa. Certo não, mas há toda a razão para a dúvida. Guiomar sabe que eu gosto dela e contudo não me dá o menor sinal de corresponder aos meus sentimentos. Jorge expôs longamente todas as razões que tinha para crer que a vontade de Guiomar não correspondia à dele. Referiu-lhe com a maior exação e fidelidade uns 3 ou 4 episódios que lhe pareciam boa prova daquilo que dizia. A baronesa não ouvia tudo com igual atenção. Quando ele acabou, Guiomar será muito vexada, disse ela. E às vezes, e por isso mesmo, tem essas aparências frias. Nada impede, porém, que a venha a amar-te, se é que já não te ama. Há nela certa altivez natural que pode explicar também essa frieza. Parece-me que lhe seria penoso receber o amor de alguém que julgasse levantá-la até si. Isso talvez. Mas esse sentimento, que pode ser e é honroso, não é de certo invencível. Todas essas palavras da baronesa lisonjeavam o sobrinho, em cujos lábios parava agora um sorriso de íntima satisfação. De quando em quando, não ouvia ele nada do que lhe dizia a tia. Seus ouvidos voltavam-se para dentro, ele escutava-se a si próprio.
O amor de Guiomar começava a parecer-lhe possível. Tudo quanto a baronesa lhe dizia era razoável, com a vantagem de lhe esclarecer as faces obscuras da situação. Demais, até que ponto a baronesa conjeturava ou revelava? Bem podia ser que ela tivesse lido mais fundo no coração da moça. Estas reflexões fê-las Jorge, enquanto a baronesa continuava a falar e a desenvolver a ideia que ultimamente indicara. Até aquele dia, havia ele limitado toda a sua ação a alguns olhares e raras palavras de cumprimento. A entrevista com a tia dera-lhe animação. Pareceu-lhe chegado o ensejo de sair daquela paz armada. Guiomar chegou daí a pouco e achou-os na saleta de trabalho, eufemismo elegante, que queria dizer literalmente saleta de conversação entremeada de crochê. Mrs. Oswald vinha com ela. Ambas riam alegremente de não sei que episódio visto no caminho. Jorge erguera-se, pausando, mas risonho, apertou a mão de Guiomar. Apertou-a deveras, mais do que era usual e cortês. Guiomar não pareceu afligir-se. Perguntou-lhe pela saúde, transmitiu à madrinha as lembranças que lhe mandavam e dispôs-se a sair. Durante esse tempo, Jorge olhava para ela, enlevando deveras na contemplação de toda aquela nobre figura, agora mais bela que dantes, desde que se lhe tornara possível a aliança há muito sonhada. Havia nos olhos de Jorge uns tais ou quais vestígios lúbricos, donde se podia colher que, se ele fosse poeta, e poeta arcádico, editaria pela milionésima vez a comparação da Vênus e dos seus infalíveis amorinhos. Comparação detestável, sobretudo, porque a casta beleza de moça, se alguma coisa pagã podia ser chamada, seria antes de Ana convertida ao Evangelho. Jorge saiu dali singularmente agitado. A conversa da baronesa dera-lhe nervo e resolução, e o quadro do casamento começou a desenhar-lhe no espírito, como o relógio que o menino tem de usar pela primeira vez. Até ali deixara-se ele ir à feição das águas. Agora havia a necessidade e a possibilidade de abicar a riba feliz do matrimônio. As dúvidas de Jorge não lhe saltearam o espírito. Apenas chegou à casa, travou da pena e lançou na folha branca e lustrosa de seu papel uma confissão elegante e polida, que, todavia, refundiu 2 ou 3 vezes, primeiro que a desse por pronta. Acabada a redação final, transcreveu aquela prosa do coração na mais nítida folha que havia em casa, dobrou e meteu-a na algibeira. De noite foi à casa da tia, achou as senhoras à volta de uma mesa. Guiomar lia, para a madrinha ouvir, um romance francês, recentemente publicado em Paris e trazido pelo último paquete. Mrs. Oswald lia também, mas para si, um grosso volume de Sir Walter Scott, edição Constable, de Edimburgo. Jorge veio interrompê-las um pouco, mas só interromper, porque a leitura continuou logo depois, ajudando ele próprio a Guiomar naquela filial tarefa. Veio o chá, veio depois a hora de recolher, e a baronesa deu por findo o serão, ainda que o livro estava quase findo. Um capítulo mais, aventurou Jorge com o livro aberto nas mãos. A baronesa sorriu e voltou os olhos para Guiomar, a cuja conta lançou aquela dedicação do sobrinho. Recusou, contudo, por estar a cair de sono. Eu é que não me deito sem saber o resto, declarou Guiomar. Levo o livro comigo. Ah, disse Jorge com um gesto de satisfação. E enquanto Guiomar se dispunha a acompanhar a madrinha até a porta do quarto, e Mrs. Oswald marcava a página e fechava o seu livro, Jorge igualmente fechava o outro, mas com um tal demora e cuidado que deu muito que entender à inglesa. Se ela chegou a entender, vê-lo-emos depois. O certo é que o livro foi enfim entregue a Guiomar, tendo a página marcada não com a fita que lá estava pendente, mas com um pedacinho de papel. O pedacinho de papel era a carta, apenas uns poucos centímetros de altura, mas por mais exíguas que tivesse as dimensões, bem podia ser que levasse ali dentro nada menos que uma tempestade próxima. Capítulo 10. Meia hora depois, indo abrir o livro para continuar a leitura,
viu Guiomar a cartinha de Jorge. Não tinha sobrecarta, era um simples papelinho dobrado, recendendo a amores. O espírito de Guiomar estava tão longe daquilo que não suspeitou nada e distraidamente o abriu. A primeira palavra escrita era o seu nome, a última era o de Jorge. O primeiro gesto de Guiomar foi o de cólera. Se ele pudesse espreitá-la pelo buraco da fechadura e ver-lhe a expressão do rosto, é muito provável que se lhe convertesse em aborrecimento todo o amor que até agora nutria. Mas ele não estava ali. A moça podia traduzir fielmente no rosto os movimentos do coração. Mais um, pensou ela. Este, porém... E desta vez o gesto não foi de cólera, foi de alguma coisa mais, metade fastio, metade lástima, mescla difícil e rara. A moça ficou algum tempo quieta, a olhar para o papel, sem o querer ler, como a hesitar entre queimá-lo ou restituí-lo intacto a seu autor. Mas a curiosidade venceu por fim. Guiomar abriu o papel e leu estas linhas. Guiomar, perdoe-me se lhe chamo assim. As convenções sociais condenam-me de certo, mas o coração aprova. Que digo? Ele mesmo escreve estas letras. Não é a minha pena, não são os meus lábios que lhe falam deste modo. São todas as forças vivas da minha existência que em voz alta proclamam o imenso e profundo amor que lhe tenho. Antes de o ler neste papel, já a senhora o há de ter visto, pelo menos adivinhado, nos meus olhos, na doce embriaguez que em mim produz a presença dos seus. Persuado-me de que todo o meu esforço em recalcar este afeto é vão. Por mais que eu sinceramente deseje esquecê-la, não o alcançarei nunca, não alcançarei mais do que uma aflição nova. O remorso de o tentar virá coroar os demais infortúnios. Por que razão rompo hoje o silêncio em que me tenho conservado, o medroso e respeitoso silêncio que, se me não abre o caminho da glória, ao menos conserva-me a palma da esperança? Nem eu mesmo saberia responder-lhe. Falo porque uma força interior me manda falar, como transborda o rio, como se derrama a luz. Falo porque morreria talvez se me calasse, do mesmo modo que morrerei de desespero se, além do perdão que lhe peço, me não der uma esperança mais segura do que esta que me faz viver e consumir. Jorge. Guiomar leu esta carta 2 vezes, uma leitura de curiosidade, outra de análise e reflexão, e ao cabo da segunda achava-se tão fria como antes da primeira. Olhou algum tempo para o papel e mentalmente para o homem que o havia escrito. Enfim, pôs a carta de lado, abriu o livro e continuou o romance. Mas o espírito, que não ficara tão indiferente como o coração, entrou a fugir-lhe do romance para a vida, com tal tenacidade que não houve remédio senão irem os olhos atrás dele, e a moça de novo mergulhou nas reflexões que lhe sugeria o caso da paixão de Jorge. Paixão não era, não o seria ao menos no sentido inteiro do vocábulo, mas alguma coisa menos, ou parecida com ela e ainda assim verdadeira, via bem Guiomar que o poderia ser. Até que ponto chegaria, entretanto, o seu adorador, se ela o desatendesse logo? E dado o amor que a baronesa tinha ao sobrinho, até que ponto a recusa iria magoá-la? Guiomar varreu do espírito os receios que lhe nasciam de tais interrogações, mas sentiu-os primeiro, pesou-os antes de os arredar de si, o que revelará ao leitor em que proporção estavam nela combinados o sentimento e a razão, as tendências da alma e os cálculos da vida. Excluído o receio, voltou-lhe o riso, aquele riso interior que é o mais involuntário e cruel, e também o menos arriscado que a gente pode dar às fatuidades humanas. Não podia ser tão desprezível assim o amor de um homem cuja ridiculez compensavam algumas qualidades boas, e que, enfim, era também distinto, ainda que a sua distinção primasse antes por um estilo rendilhado e complicado, que não é o melhor. Guiomar via tudo isso e, por outro lado, não podia obstar que ele a amasse, nem por isso achava menos temerária aquela confissão. A moça refletia também na posição especial que tinha naquela casa o sobrinho da baronesa.
Via-se obrigada à presença dele e talvez à luta, porque o pretendente não recuaria do primeiro golpe. Não havia tais receios da parte de Estevão. Ela reconhecia que a paixão deste era ardente e profunda e por isso mais capaz de desatinos. Mas comparava as índoles dos dois homens e se ambos lhe pareciam de fraca compleição moral, nem por isso desconhecia que ao bacharel faltava certa presunção que distinguia o outro e com a qual teria talvez de pelejar. Quando ela fez esta comparação entre os dois homens, ficaram-lhe os olhos um pouco mais moles e quebrados, obra de 3 minutos apenas, mas 3 minutos que, se Estevão soubera deles, trocaria por eles o resto de toda a vida. E, contudo, não era amor nem saudade. Alguma simpatia, sim, ainda que leve e sem consequência, mas, sobretudo, era pena de o não poder amar, ou, ainda melhor, era lástima de que tal coração não fora casado a outro espírito. Guiomar refletiu ainda muito e muito, e não refletiu só, devaneou também, soltando o pano todo a esta veleira escuna da imaginação em que todos navegamos alguma vez na vida, quando nos cansa a terra firme e dura e chama-nos o mar vasto e sem praias. A imaginação dela, porém, não era doentia, nem romântica, nem piegas, nem lhe dava para ir colher flores em regiões selváticas ou adormecer à beira de lagos azuis. Nada disso era nem fazia. E por mais longe que velejasse, levaria entranhadas na alma as lembranças da terra. Volveu, enfim, e os olhos caíram-lhe na carta. A realidade presente não se lhe podia mostrar de pior modo. Guiomar ergueu-se irritada, lançou mão do papel e machucou-o febrilmente. Ia talvez rasgá-lo quando ouviu bater de manso à porta. — Quem é? — perguntou. — Sou eu — respondeu a voz de Mrs. Oswald. A moça foi abrir a porta, a inglesa entrou trajada de dormir e um vivo espanto nos olhos que pareceu tirar-lhe a voz durante alguns segundos. Guiomar, assustada, perguntou: — Que é? Aconteceu alguma coisa, minha madrinha? — Longe, vá ao agouro! Exclamou a inglesa. — Não lhe aconteceu nada? A senhora baronesa dorme naturalmente a sono solto. Venho porque do meu quarto pareceu-me ouvir rumor de passos aqui e depois vi luz. Pensei que tivesse algum incômodo. Mas pelo que vejo, continuou a inglesa deitando os olhos para a mesinha em que pousava o livro aberto. Pelo que vejo, ainda não acabou de ler o seu romance. Não li ainda uma linha, depois que me recolhi, respondeu Guiomar, cravando os olhos no rosto da inglesa, como tomada de um pensamento súbito. Deveras! Li outra coisa, continuou a moça. Li este papel. Mrs. Oswald inclinou-se para ler também o papel, que aliás adivinhou qual fosse. Guiomar abriu-o sobre a mesa. — De quem? Perguntou a inglesa, abrindo os olhos espantados e obedientes. — Leia o nome. Mrs. Oswald leu a assinatura da carta que a moça de novo lhe apresentava. — Naturalmente, continuou Guiomar, há nisto obra sua. — Minha? Interrompeu a outra um pouco mais respeitamente do que lhe costumava falar. Guiomar tinha ido sentar-se. O pezinho impaciente batia no tapete, com um movimento rápido e regular, cruzar os braços sobre o peito, fitando a inglesa com os olhos em que se podia ler a viva exacerbação do espírito. Seguiu-se curto silêncio. Mrs. Oswald puxou outra cadeira e sentou-se perto da moça. — Por que há de ser injusta comigo? Disse ela, dando à voz um tom melífluo e suplicante. — Por que não há de ver as coisas como elas naturalmente são? O que há nisto é uma coincidência curiosa, mas nada mais. Se lhe falhei em semelhante coisa algumas vezes, foi porque eu mesma percebi o amor que lhe tem o Sr. Jorge. É coisa que todos veem. Imaginei que o casamento, neste caso, seria agradável à senhora baronesa, a quem sou grata. Posso ter feito mal, muito mal, interrompeu Guiomar. São coisas de família em que a senhora nada tem que ver. Guiomar levantou-se outra vez, deu alguns passos e voltou-se a sentar-se. Com um movimento desprenderam-se-lhe os cabelos e caíram-lhe sobre os ombros. Mrs. Oswald aproximou-se dela para o escolher e atar,
mas a moça secamente a repeliu. Deixe, deixe. E ela mesma os recompôs com as suas mãozinhas finas e ficou depois a olhar para o chão, a morder o lábio, a respirar fortemente, como se contivera a palavra que forcejava por sair impetuosa e colérica. Mrs. Oswald não disse nada durante alguns minutos. Esperou que passasse o período agudo da irritação. Quando se lhe pareceu que ela afrouxara, rompeu enfim o silêncio. Fiz mal. Fiz, não há dúvida, mas a intenção não podia ser melhor. Talvez não me creia. Paciência. O que lhe peço, nem lhe peço. O que eu acredito piamente é que não me há de atribuir algum interesse de ordem. Mrs. Oswald fez uma pausa para dar aberta ao protesto de Guiomar, mas Guiomar não protestou, quero dizer, não protestou de viva voz. Fez apenas um gesto negativo, bastante a satisfazer os melindres da inglesa. A moça foi sincera, não atribuía realmente a nenhum interesse vil, pecuniário, a ação de Mrs. Oswald, nem por isso a absolvia, não só porque ela viria concorrer talvez para uma crise penosa, mas também, bom é notá-lo outra vez, porque a condição da inglesa naquela casa era relativamente inferior. A inglesa continuou a falar em defesa própria, a justificar miudamente os bons sentimentos do coração e a prometer que deixava por mão todo aquele negócio, a seu juízo, o melhor que a moça podia fazer. A experiência da vida, concluiu ela, devia ter me convencido de que o melhor de todos os sentimentos é um egoísmo quieto e calado. Enquanto ela falava assim, Guiomar parecia volver à tranquilidade habitual. A mudança foi, não súbita, mas um pouco mais rápida do que devera ser, tratando-se de um espírito como o dela, em que as impressões não eram superficiais nem momentâneas. Havia até uns toques de afabilidade no rosto e na voz, quando ela começou a falar, o que revelaria talvez ser aquela mudança muito voluntária e meditada. Está bom, Mrs. Oswald, o que passou, passou. Sinto que as coisas chegassem a este ponto e que ele se lembrasse de escrever semelhante carta, confessando uma paixão que acredito sincera, mas a que o meu coração não pôde corresponder. Amores não se encomendam como vestidos, sobretudo não se fingem ou não se devem fingir nunca. Oh, dê certo! Eu gosto dele como parente que é de minha madrinha e também porque ela lhe tem afeto de mãe, como a mim. Somos uma espécie de irmãos, nada mais. Tem muita razão, assentiu Mrs. Oswald. A senhora pensa e fala como um doutor. Que se lhe dá de fazer? Quem não ama, não ama. Dele é que eu não tenho pena. Gosta muito de mim, não? Perguntou Guiomar, fitando os olhos na inglesa. Oh, parece que sim. A senhora deve sabê-lo tanto como eu. Eu sei que o tenho visto e creio que é muito. Eu nunca vi nada, respondeu secamente Guiomar. A resposta de Mrs. Oswald foi um sorriso de incredulidade que a outra não viu ou não quis ver. Houve uma pausa. Guiomar continuou nesses termos. Mas seja como for, a minha resposta é negativa. Estou que ele não me fará a injúria de querer casar comigo sem que eu o ame. Guiomar parou, como a esperar que a outra lhe dissesse alguma coisa. Desta vez, coube a Mrs. Oswald não responder nada, nem com a voz, nem com o gesto. A moça inclinou o corpo, pôs os braços sobre os joelhos, com os dedos cruzados, e entre um riso amável e um olhar afetuoso, continuou. A senhora podia, se acaso ele alguma vez lhe falou nisso, ou viera a falar-lhe, podia dissuadi-lo de tais ideias, dizendo-lhe simplesmente a verdade e dando-lhe conselhos, os conselhos que a senhora há de saber dar e que ele aceitará de certo, porque é um bom coração, um caráter estimável. Oh, excelente! Um moço excelente! E as duas ficaram a olhar uma para a outra. Guiomar a sorrir, mas de um sorriso que era uma contração voluntária dos músculos, e a inglesa a fazer um rosto de piedade e adoração e pena e muita coisa junta que a moça só começou a compreender quando ela rompeu o silêncio deste modo.
Estou a duvidar se devo dizer-lhe o resto. O resto? Perguntou Guiomar admirada. Pois que há mais? A inglesa aproximou a cadeira. Guiomar endireitou o busto e esperou ansiosa a revelação. Se revelação era, que lhe ia fazer Mrs. Oswald. Esta não falou logo. Era razoável hesitar um pouco, lutar consigo mesma, antes de dizer alguma coisa. Enfim, com o movimento de quem ajunta as forças todas e as emprega em uma coisa superior à coragem usual. Dona Guiomar, disse ela, pegando-lhe nas mãos, ninguém pode exigir que se case sem amar o noivo. Seria, na verdade, uma afronta. Mas o que lhe digo é que o amor que não existe por ora pode vir mais tarde, se vier, e se viesse, seria uma grande fortuna. Mas acabe, interrompeu a moça com impaciência. Seria uma grande fortuna para a senhora, para ele, ouso dizer que para mim, que os estimo e adoro, mas sobretudo para a senhora baronesa. Como assim? Disse Guiomar. Ah, para ela seria a maior fortuna da vida, porque é hoje o seu mais entranhado e vivo desejo, o seu desejo verdadeiramente da alma. A senhora está certa disso? Certíssima. Não creio, não vejo nada que... Creia, deve crer. Se me promete nada dizer desta nossa conversa, nem fazer suspeitar por nenhum modo o que lhe estou contando, fale. Pois bem, continuou Mrs. Oswald abaixando a voz, como se alguém pudesse ouvi-la na solidão daquela alcova e no silêncio profundo daquela casa que toda dormia. Pois bem, eu lhe direi que por ela mesma tive notícia deste seu desejo. Quando eu percebi a paixão do Sr. Jorge, falei nisso à sua madrinha, gracejando na intimidade que ela me permite. E a senhora baronesa, em vez de sorrir, como eu esperava que fizesse, ficou algum tempo pensativa e séria, até que rompeu nestas palavras. Ah, se Guiomar gostasse dele e viessem a casar-se, eu seria completamente feliz. Não tenho hoje outra ambição na terra. Há de ser a minha campanha. Minha madrinha disse isso? Perguntou Guiomar. Tal qual. A resposta que lhe dei foi que o casamento não era impossível, que nada mais natural do que vierem a amar-se duas pessoas a princípio indiferentes. O amor nasce muita vez do costume. Guiomar já mal ouvia o que lhe estava dizendo a inglesa. Se ainda olhava para ela, era com os olhos indecisos e empanados, de quem vai toda absorvida em pensamentos íntimos. Foi desse dia, continuou Mrs. Oswald, que me pareceu conveniente falar-lhe algumas vezes nisso, sondar-lhe o coração, ver se ele favorecia o sonho de sua madrinha, tornando feliz toda esta casa. Fiz mal, convenho, mas a intenção era mais respeitável e santa deste mundo. De certo, murmurou Guiomar. Mrs. Oswald pegou-lhe numa das mãos e beijou-a afetuosamente. Guiomar não a repeliu, nem sequer pareceu dar-se-lhe da ternura da inglesa. As duas olharam-se uns breves minutos, sem dizer nada, como a lerem na alma uma da outra. Guiomar não tinha a experiência nem a idade da inglesa, que podia ser sua mãe, mas a experiência e a idade eram substituídas, como sabe o leitor, por um grande tino e sagacidade naturais. Há criaturas que chegam aos 50 anos sem nunca passar dos 15, tão simples, tão cegas, tão verdes as compõe a natureza. Para essas, o crepúsculo é o prolongamento da aurora. Outras não, amadurecem na sazão das flores, vêm ao mundo com a ruga da reflexão no espírito, embora sem prejuízo do sentimento que nelas vive e influi, mas não domina. Nestas o coração nasce enfriado, trota largo, vai a passo ou galopa, como o coração que é, mas não dispara nunca, não se perde nem perde o cavaleiro. O que a afilhada da baronesa buscava ler no rosto de Mrs. Oswald era se efetivamente a madrinha nutria aquele desejo ou se tal revelação não era mais do que um embuste. O leitor sabe que era verdadeira, mas admitirá sem dúvida que a moça só depois de muito interrogar e examinar lhe desse fé.
Creu, enfim, creu, porque era verossímil. Creu porque a inglesa não se arriscaria a qualquer indiscrição da parte dela, que de todo a desmascararia. Parece-me, disse Mrs. Oswald, que não fiz mal em lhe dizer tudo o que sabia. Conselhos não lhe dou nenhuns. O melhor deles não vale a voz do próprio coração. O seu é puro e reto. Consulte-o de boa vontade e verá se há nele indiferença ou se alguma faísca. Eu sei, interrompeu Guiomar. Não me lembrou consultá-lo nunca. Faz mal, ele é o relógio da vida. Quem o não consulta anda naturalmente fora do tempo. Mas que vejo, continuou Mrs. Oswald, deitando os olhos para o reloginho de Guiomar. Naquele outro relógio, faltam 10 minutos para 1 hora. 1 hora? Que diria a senhora baronesa se soubesse que ainda estamos aqui de conversa? Retiro-me. Deus lhe dê um sono sossegado e, sobretudo, a faça feliz, como merece. Não lhe recomendo juízo, porque o tem de sobra. Adeus, até amanhã. E Mrs. Oswald saiu pé ante pé em direção ao seu quarto. Guiomar ficou só, ali sentada ao pé da cama, a ouvir o passo surdo e cauteloso da inglesa. Quando o som morreu de todo e o silêncio da noite volveu ao que era, profundo e sepulcral, a moça deixou cair os braços na cama e a cabeça nas mãos, e um suspiro desentranhou-se-lhe do peito, longo, ruidoso, magoado, o primeiro que o leitor lhe ouve desde que a conhece. Enfim, estas palavras arrancadas da alma, tão doloridas, ia dizer tão lacrimosas, vinham elas. Ah, meus sonhos, meus sonhos! Não chorou. A alma dela era das que não tem lágrimas, enquanto lhe restam forças. Os olhos estavam secos e firmes quando ela os ergueu das mãos. O rosto tinha vestígios do abalo, mas não havia nele desânimo, menos ainda desespero.